Pergunta então da Camila. Vamos lá, tirar o CREA antes ou quando fechar o primeiro projeto? Seguinte, Camila, o CREA, principalmente quando você se forma, existem muitas dúvidas. Como você faz o registro? Quais os documentos são necessários? Quais as taxas da ART? Quais as taxas da anuidade? O principal ponto para quando você se forma e se registra num conselho de classe é você levantar as informações que vão impactar diretamente no seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Você se formou, vamos pensar aqui, a pergunta dela é referente ao CREA, você se formou na área de engenharia. A primeira coisa que você tem que fazer é o contato com o seu conselho de classe. Normalmente, aí na sua região ou na sua cidade, tem o órgão, tem o conselho de classe aí para você se dirigir até o posto de atendimento. As informações que você precisa saber nesse momento são essas. Como você se cadastra como pessoa física? Esse é o primeiro ponto, para você ter o seu CREA, para você ter o seu conselho de classe ativo. Esse é o primeiro ponto. Como você se cadastra como pessoa física? O segundo ponto, como você se cadastra como pessoa jurídica, isso se você for uma empresa, querer prestar um serviço de consultoria ambiental, então você precisa ter o seu conselho de classe ativo. E por que eu preciso ter o meu conselho de classe ativo, Felipe? Pelo seguinte motivo, quando o cliente for contratar os seus serviços, em determinado momento, você vai prestar o seu serviço, se ele te contrata, você emite uma nota fiscal, a responsabilidade técnica é sempre da empresa. Então, quando ele contrata os serviços seus, ele está contratando o nome da sua empresa. Quando ele me contrata para prestar um serviço de consultoria, ele está contratando o nome da Essencial Consultoria Ambiental. Então, basicamente, quando você faz um registro no conselho de classe, você tem que pensar nisso. Eu vou me registrar como pessoa física, eu vou me registrar como pessoa jurídica também, e aí são cobranças separadas, são taxas e anuidades separadas, por isso que esse é o primeiro ponto quando você for tirar o seu CREA. Pessoa física, quais os documentos para você se registrar como pessoa física? Pessoa jurídica, quais os documentos para você se registrar como pessoa física? Ou seja, a sua empresa ter a responsabilidade técnica por aquele determinado serviço, apesar de que se registra como pessoa jurídica, mas por trás de tudo isso sempre terão os profissionais, as pessoas físicas que responderão por aquela empresa. Então, os documentos pessoa física, documentos pessoa jurídica e as taxas de emissão da RT, e aí é como pessoa física ou pessoa jurídica. Então, qual é o valor da taxa da RT e depois qual é o valor da anuidade, ou seja, existe uma taxa que você paga ao CREA todo começo de ano como pessoa física e como pessoa jurídica, caso você também seja cadastrado junto ao CREA como pessoa jurídica. Então, basicamente é isso. Esse é o primeiro passo. E aí, respondendo agora diretamente a Camila, tira o CREA antes ou quando fechar o primeiro projeto? Sem dúvida nenhuma, quando você fecha o primeiro contrato, você já precisa emitir a sua ART. Isso está na legislação do seu próprio conselho de classe. Quando você começa um trabalho, é quando você emite, é o momento de você emitir a ART, a anotação de responsabilidade técnica. Então vamos pensar assim, você vai até uma empresa, você oferece o seu serviço de consultoria, essa empresa ela fecha um trabalho com você, ela, ok, vou aprovar o seu orçamento, você vai fazer esse serviço, e aí o primeiro passo é você, no momento da assinatura do contrato, você já fazer a emissão da ART, anotação de responsabilidade técnica. Então, se você deixar para fechar o seu CREA, para você ir atrás dessa documentação, quando você fechar um contrato de prestação de serviço, pode ser que seja muito tarde e, às vezes, por esse motivo, pode ser que o cliente nem feche com você. Então, momento ideal de você tirar o seu CREA é a partir do momento que você se formou. Tem o seu diploma na mão, já tem os documentos básicos que o conselho de classe pede, já dá a entrada no seu CREA. Avalie os custos disso, avalie os valores dessas taxas, as anuidades, os valores de cada ART. Analise todos os pontos, verifique se só se cadastrar como pessoa física naquele momento é suficiente ou você já quer cadastrar a sua pessoa jurídica.
Aí você já vai ter que ter o seu contrato social consolidado, já vai ter a formação da sociedade já no contrato social, você já vai ter uma empresa formada. O que eu fiz? O que eu fiz no passado? Quando eu me formei, eu dei entrada no meu CREA como pessoa física, como profissional. E eu comecei a prestar os meus serviços e eu emiti a RT como pessoa física, como um profissional, pessoa física. Até que chegou um momento que a gente vai buscando a melhoria contínua, busca sempre melhorar, evoluir. Chegou um cliente que falou o seguinte: olha, Felipe, estou contratando o seu serviço, enfim, mas é a sua empresa, o contrato será em nome da sua empresa. E aí chegou nesse detalhe aí que mudou todo o jogo. A gente teve que subir a régua, né? Ou seja, elevar o nível. Porque eu não conseguia mais emitir uma RT como eu, responsável, e sim como uma empresa que existia um contrato de prestação de serviço. Então ali naquele momento eu precisei conversar com o cliente e aí sempre muita transparência, o máximo de transparência possível, de verdade, expliquei toda a situação, como ele já conhecia o meu trabalho, expliquei toda a situação e ele entendeu. Eu emiti uma RT como profissional, como responsável técnico, porém eu dei entrada também hoje, dei entrada na minha empresa. E aí depois a gente tem duas anuidades, basicamente é isso, pessoa física e pessoa jurídica, e hoje as ARTs já são emitidas como pessoa jurídica, ou seja, o melhor momento para você ver isso daí é o seu conselho de classe, é no momento que você se formar, já verifica a documentação que você pretende trabalhar e registrar aí junto ao seu conselho de classe. Ótimo. Pessoal, ok? Vocês estão vendo bem? Me dá um ok aqui. Ótimo. O primeiro ano do CREA é isento anuidade. Não sabia disso. O primeiro ano do CREA é isento. Eu não, na época, de fato, eu não me lembro exatamente se foi pago ou não. Já fazem alguns anos, talvez o meu cabelo branco isso entregue um pouquinho aí, mas enfim. Eu lembro que eu paguei algumas taxas já, aliás, dos últimos 10 anos pelo menos, eu já paguei algumas taxas ao CREA. Ok, nesse caso convém abrir uma empresa para que eu possa usar a empresa de algum parceiro. Ótimo. Felipe, respondido aqui a sua pergunta. Conselho de gasto é legal, pagar duas anuidades é complicado. Pois é, Felipe, pagar duas anuidades é complicado. Isso é fato. Então, tem que fazer logo a isenta, não tive isenção na anuidade, paguei uma pequena taxa. Você vê que tem pessoas que estão falando que pagaram alguma taxa, outros falaram que não é gratuito. Eu me lembro que eu paguei logo quando eu me formei, mas enfim, às vezes pode ter mudado aí essa legislação. Eu me lembro que eu paguei, né? É uma taxa, se não me engano, proporcional, mas existe sim essa taxa. Então vamos lá. Legal. Aqui, ó. Mais uma. Como eu sei que um licenciamento é municipal, estadual ou federal? Basicamente, SOS ambiental. Basicamente, a gente só sabe se um licenciamento é municipal, estadual ou federal pesquisando, buscando. A gente começa de uma forma muito mais simples, que é onde a gente vive, na nossa casa, ou seja, no nosso município. Busque no seu município legislações junto à Secretaria de Meio Ambiente, Casa da Agricultura, enfim, municípios menores são as casas de agricultura, que são responsáveis também pelo Departamento de Meio Ambiente. Então, municipal, taxas, licenciamento municipal, com certeza a legislação municipal ali dos municípios, da própria Secretaria de Meio Ambiente, ela vai informar você do processo de licenciamento. Estadual e federal, mesma coisa. Normalmente o federal hoje é o IBAMA, que 98% dos casos é o próprio IBAMA que faz todo esse processo de licenciamento, e no federal são os estados. Então, basicamente, é muito claro quando você começa a pesquisar isso e é muito fácil de encontrar essa informação. Agora, qual é o cuidado que você tem quando você fala de um licenciamento da esfera municipal, estadual ou federal? São os CNAEs. É o Código Nacional de Atividades Econômicas. O CNAE que vai dizer todo o processo de licenciamento, para onde ele segue, para onde ele vai. E aí, na legislação municipal, na legislação estadual e na legislação federal,
ela aborda esses KNAIs. Porém, seria praticamente impossível abordar agora todas as particularidades dos municípios, dos estados ou federativo, né? No caso do IBAMA federal. O que eu posso falar? Por não conhecer todos os estados e por não conhecer todos os municípios, posso falar a nível federal. A nível federal do IBAMA, a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior, que o licenciamento ambiental junto ao IBAMA, você não classifica ele por KNAI, ou seja, não é um número de classificação, um número de atividades que vai definir se o licenciamento é ou não, se o empreendimento é ou não licenciado pelo IBAMA. O que define o licenciamento ambiental junto ao IBAMA, junto ao órgão federal, é um grupo de atividades, ou seja, grupo automotivo, e aí tem uma série de atividades e não de KNAIs, uma série de subgrupos que vai definir o licenciamento ambiental. Grupos alimentícios, ou seja, o IBAMA ele é autodeclaratório. Então você, como consultor ambiental, você pode oferecer isso para a empresa, ou mais do que isso, você pode alertar para o seu cliente a necessidade do licenciamento ambiental, porque o IBAMA, o licenciamento do IBAMA, ele é baseado num grupo de atividades e não do KNAI. Então, basicamente, para você definir que tipo de esfera é o seu licenciamento ambiental, não tem outra forma a não ser pesquisar, buscar essa informação, seja no seu município, seja no seu estado, órgão responsável, e aí é ligar mesmo, entrar em contato, se for possível fazer uma visita, olha, quais empreendimentos são licenciados, são de competência do estado, é buscar essa informação de maneira que tenha uma clareza para você, que não gere mais dúvidas, porque a partir do momento que você definiu se é municipal, se é estadual ou se é federal, a partir daquele momento, cada órgão tem uma tramitação, cada órgão segue um caminho para o licenciamento ambiental. Então, isso é de extrema importância você definir e buscar essa informação antes de começar qualquer trabalho de regularização. Ótima. Outra pergunta aqui, ó, mais uma da SOS Ambiental. Você acha viável enviar e-mails nesse último mês do ano para prospectar? Sem dúvida nenhuma, prospecção de clientes é algo que a gente não pode parar, não pode parar. Pessoal, antes de eu responder essa pergunta, tá tudo bem aqui? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bem? Tá legal? A imagem? Alguma dúvida, vocês podem me mandar perguntas, coloquem a dúvida aqui que eu estou respondendo e estou dando uma olhada aqui, estou lendo e estou acompanhando quem está entrando, enfim. Então podem me mandar perguntas aqui que maior satisfação e prazer estar aqui. Legal, Souza, me dá um ok aqui. Karina, legal. Prospecção por telefone, como fazer? Sem dúvida, ótima forma de prospectar clientes. Já vou responder já. Mas vamos lá então, legal. Todo mundo está me ouvindo aqui. Bacana. Você acha viável enviar e-mails nesse último mês do ano? Bacana também, Eduardo. Captar clientes via anúncio pago compensa? Legal, vou deixar aqui ó, marcado. Captação de clientes em qualquer época do ano é bem-vinda. Feriados, sábados, domingos, não existe parada para captação de clientes, ainda mais quando a gente utiliza ferramentas que trabalham para a gente 24 horas. Esse é o caso onde eu explico em detalhes essa ferramenta, onde eu falo as estratégias para que ela trabalhe 24 horas para você, captando clientes na área de consultoria ambiental, que é através do Google Ads, do Facebook Ads e do Instagram. Então são ferramentas que quando eu comecei não tinha esse tipo de ferramenta para a gente usar para captação de clientes. Hoje tem, então a gente tem que usar o máximo possível. Então não só enviar e-mails, mas prospectar clientes, buscar e aparecer, sem dúvida nenhuma, é uma excelente forma e não tem época do ano. Sempre é importante que você esteja na caixa de entrada do seu cliente. E aí tem que ter muito cuidado, que são aquelas malas diretas onde você compra e-mails aí de 10 mil e-mails, 20 mil e-mails. São e-mails ruins que vão prejudicar a entrega do seu e-mail. Seja qualquer servidor que você utilize, mas quando você faz um envio em massa
esses pacotes de e-mail é extremamente negativo para o seu negócio, para o seu e-mail, e aí você corre o risco até de ter um bloqueio, enfim. Por isso que é melhor utilizar as estratégias corretas através de ferramentas que estão aí hoje disponíveis para a gente, como é o caso do Google, Facebook e Instagram, que 24 horas por dia eles estão captando clientes e aí tem sempre um e-mail aí solicitando orçamento para determinado trabalho. Eduardo, captar clientes via... Pessoal que quiser participar também, me manda aqui uma notificação. Já tem algumas pessoas, tem muitas perguntas, eu vou respondendo, vamos ver como é que está o nosso tempo aqui e a gente vai continuando e responder o máximo de perguntas possíveis. Captar clientes via anúncio pago compensa? Sem dúvida nenhuma, Eduardo. Essa é a melhor forma hoje de captar clientes. Não tem como você começar se você não quiser investir que seja R$5 por dia. Isso falando sobre gerenciadores de anúncio, enfim. Não tem como você querer crescer hoje se você não investir. Então, do que você ganha, você precisa ter uma porcentagem. Isso eu explico no Ambiental 360 para os alunos do Ambiental 360. Como que você separa? Você tem uma porcentagem que você precisa investir. Não só aquele serviço que entrou, que você lucrou, que você pagou seus parceiros, prestadores de serviço, mas você precisa reinvestir aquele dinheiro, senão você não faz o negócio girar. Então, sim, anúncio pago compensa, é uma das estratégias que a gente mais utiliza hoje na consultoria ambiental, só que se você não tiver no raio de atuação da nossa empresa, aonde a gente definiu que são os clientes aonde a gente quer prestar o serviço, o nosso anúncio não aparece. Eu não pago a mais, eu não gasto dinheiro à toa. O Facebook ele é extremamente inteligente para entender essa situação. Aonde eu quero aparecer, aonde eu quero colocar o meu dinheiro para que apareça para os meus prospectos e, quem sabe, futuros clientes. Então, é importante sim fazer anúncio pago, mas desde que você faça com estratégia para que você não queime dinheiro. Ninguém quer queimar dinheiro hoje, né? Felipe, faço captação através de parcerias, muito bom. Ok, entre em contato, legal. Pessoal, seja muito bem-vindo, estão entrando, usa o Instagram. E outra coisa, pessoal, Eduardo, Felipe que me perguntaram sobre isso. Nunca deposite todos os seus ovos na mesma cesta. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente presta serviço de consultoria, é muito comum a gente falar, olha, não, eu vou focar agora no Facebook. Facebook eu vou colocar postagens, vou fazer vídeos, vou usar todo o potencial que a ferramenta tem. Esquece o Instagram, esquece o e-mail marketing, esquece um contato, que seja um contato telefônico, mais simples. Esquece as outras áreas. Não pode esquecer as outras áreas. Nunca deposite os seus ovos numa mesma cesta. Por quê? Se você depende hoje, vou dar um exemplo, se você depende hoje do Instagram para captar seus clientes exclusivamente do Instagram, o Instagram, ele é o responsável por trazer o cliente para você. Muito cuidado, porque pode ser que amanhã o Instagram ele mude e ele vem mudando o seu algoritmo e a partir dessa mudança de algoritmo ele pode prejudicar negativamente ou positivamente a sua dispersão, o seu compartilhamento de mensagem. Isso vem acontecendo com muito mais frequência. É cada vez menos pessoas que vão interagindo com você. Cada vez mais o Facebook, o Instagram, ele te força a pagar, a fazer anúncios pagos. Eles são empresas, nada de errado com isso. Eles estão visando lucro para a sociedade, para quem investe neles. Porém, cada vez mais a gente precisa investir mais para aparecer para o nosso cliente. E é claro, assim como o Ronaldo colocou aqui sobre custo-benefício, é muito difícil para quem está começando, isso é fato, isso sem dúvida nenhuma. Por isso que é bom você buscar as estratégias certas, conquistar os primeiros clientes e o que você conseguir de faturamento desses clientes, separar uma porcentagem para você reinvestir. Nenhum negócio sobrevive se você não reinvestir o dinheiro que você ganhou. Seja muito, seja pouco, mas você precisa ter uma porcentagem de reinvestimento para que aquele cliente que encontrou você, novos clientes encontrem o seu serviço. E aí é aquela lógica.
Vamos pensar da seguinte forma. Se você coloca, vou dar um exemplo, R$ 10 no Google, para o Google mostrar a sua empresa, mostrar o seu site para os clientes, e você fecha um trabalho com ele, com certeza absoluta, é mais que R$ 10 o trabalho. Assim eu espero, é mais que R$ 10. Então, assim, ele te deu retorno, ele te deu lucro, e você precisa fazer que isso aí seja reinvestido. Porque a cada vez que você reinveste o seu negócio nas mídias, nas redes sociais, mais ela vai distribuir. Então, por isso que é de extrema importância manter esse ciclo. Por mais que no início você precise ter ajustes, sendo que comece com R$ 5, R$ 5 para investir, mas é importante para que você consiga entender como é que funciona esse algoritmo, que por sinal traz resultado, tá? Vamos lá, vamos ver mais perguntas. Está chegando muita pergunta. Sei quando uma empresa me liga, que eu faço na prática. Na prática, quando uma empresa me liga, o que eu faço na prática, além de pedir documentos para o checklist? Bom, Antônio, aí depende. Quando uma empresa te liga, ela te liga para saber o serviço que você presta? Ela te liga para fazer uma parceria? Ela te liga para saber se você tem disponibilidade de fazer uma visita técnica? Claro que isso você precisa mapear. Você precisa ter muito claro os seus métodos do que você faz em cada etapa. Por quê? Imagina só que um cliente ligue para a gente hoje. Então a gente atende o telefone e fala: olha, eu queria uma visita técnica. Se a gente não tem um preparo, se a gente não sabe o que fazer numa situação dessa, o que a gente faz? Não, ok, pode ser agora? E isso é a maior besteira que a gente pode fazer como prestador, como consultor ambiental. É se pôr total disponibilidade para o cliente. Imagina só, imagina dois restaurantes. Vou dar um exemplo prático. Imagina que você está passando por um restaurante e você tem dois restaurantes aí na sua frente. Você está passando na rua, está aquela noite de sábado, e aí você quer parar com a sua esposa, o seu namorado, sua namorada, enfim, você quer parar ali e ir para um restaurante. E aí você tem um restaurante totalmente cheio, totalmente com fila, e aí você percebe que é uma fila de espera, lá dentro está lotado e você tem um restaurante totalmente vazio, que não tem ninguém, aquela luz baixa e você não vê ninguém dentro desse restaurante. Instintivamente, qual restaurante você vai querer parar? Eu tenho quase certeza, e a maioria responde, que vai ser o restaurante que tem mais pessoas. Por quê? Mostrou que mesmo com uma fila de espera que ia demorar, que vai demorar, ali tem algum diferencial, ali tem uma qualidade difícil de explicar se você não experimentar. E o outro restaurante que está vazio, que tem total disponibilidade, a hora que você chegar, a hora que você quiser, você vai ficar com o pé atrás. Eu tenho certeza que instintivamente, lá no subconsciente, pode ser que você tome uma decisão por variáveis, né? Você considere uma variável, outra, preço principalmente, mas pode ser que aquele restaurante cheio você tenha preferência. E é isso que você tem que fazer. Então o cliente quer, ele te liga, ele fala: olha, eu preciso de uma visita sua agora, aqui eu quero um orçamento. Então, peraí, você tem uma logística, você tem que atender outros clientes. Por mais que você esteja começando e você tenha alguma disponibilidade em agenda, mas você tem que atender outros clientes. Ele tem que entender que você é escasso, que você tem uma fila de espera para prestar o seu serviço. Isso é extremamente importante para que ele entenda as prioridades. Então, e aí você pode se preocupar, não, mas é urgente, você precisa ir, fique tranquilo, que se o cliente quiser contratar os seus serviços, ele entender o valor do seu negócio, ele entender esse conceito, pode ter certeza que ele vai te contratar. Tá? A gente já teve casos e aí, por questão de agenda mesmo, para a próxima semana, a gente fazia agendamentos sempre para a próxima. Hoje, normalmente é assim. Hoje, se há um contato com o cliente, o agendamento ele sempre acontece na próxima semana. Não por uma questão de estratégia, enfim, mas é uma questão de agenda mesmo, de disponibilidade que a gente tem de visitar o cliente, principalmente para os casos de orçamento, de cotação. Então é visitar o cliente. Então tem que tomar muito cuidado com isso de estar sempre disponível no horário que ele sempre bem entender. Então vamos lá.
Vamos pegar outras perguntas. Pessoal, tá tranquilo aqui? Tá legal? Me dá um feedback do que vocês estão achando, se tá legal os temas. Ok, ok, vamos lá. Esse aqui, ó. Daniele, é isso? Deve ser Daniele. Como captar e-mail de empresas para fazer marketing? Olha só. A captação de e-mail hoje de empresas, ela pode acontecer de várias formas. Uma delas, pessoal da Dataplan Consultoria, Ambiental 360, eu recomendo a todos, comprei, já está me ajudando. Legal, Bruno, né? Bruno da Dataplan. Show, Bruno, que bom, fico feliz. Como captar clientes de e-mail de empresas para fazer o marketing? Olha só, tem que tomar muito cuidado hoje que captação, eu já falei sobre isso, mas a captação de e-mail hoje, você ter uma lista de 10, 20 mil e-mails que você compra na internet, tem que tomar muito cuidado com isso. É melhor você ter, olha só, é melhor você ter 10 e-mails que você sabe que são das pessoas certas, dos departamentos certos, das pessoas que têm um poder de decisão sobre a contratação do seu serviço, do que você mandar aleatoriamente 20, 30 mil e-mails, que tem muito na internet hoje para você comprar esse tipo de pacote. Então, assim, muito melhor você ter 10, 15, 20, e aí você definir aquela meta para todos os dias você buscar 15, 20, 30 e-mails novos, 30 contatos novos de clientes, de prospectos para você prestar o serviço. Então, a forma de captar e-mail hoje para a empresa não vejo outra hipótese a não ser entre três situações. Primeiro, contato telefônico. Segundo, captação através de uma visita comercial, que isso aí pode encarecer um pouquinho os custos sem ter a clareza do retorno. E terceiro, através de estratégias na internet de captação, através de anúncios pagos de captação de e-mails de clientes interessados no seu serviço. Então, basicamente, essas são as três formas hoje para você ter um e-mail marketing de qualidade. E aí, mais do que ter um e-mail marketing de qualidade, é importante que você não tenha um e-mail marketing para ficar enchendo a caixa de entrada do seu cliente, com propagandas vendendo serviço. Hoje, quando você fala em relacionamento, marketing, já se foi aquele tempo dos envios de propaganda, aquelas propagandas chatas, ruins, que é só vendendo serviço. Ninguém mais quer comprar nada o tempo todo. Então você precisa ter estratégias diferentes para você criar um relacionamento com o seu cliente, para que você se torne uma pessoa que ele lembre de você quando ele precisar de uma demanda. Afinal, ninguém acorda de um dia para o outro falando: olha, hoje eu preciso da regularização de uma outorga, hoje eu preciso fazer a licença ambiental da minha empresa, por exemplo. Então, existe um planejamento. O próprio prospecto, o cliente, ele sabe dessa necessidade. Cabe a você mostrar que você existe, esse é o primeiro ponto, mostrar que você existe para o seu prospecto e criar um relacionamento ali saudável entre prestador de serviço e cliente, que quando o seu cliente precisar daquele determinado trabalho, ele vai lembrar de você. E tudo isso eu ensino também no Ambiental 360 através de estratégias. Legal? Vamos lá. Deixa eu ver essa aqui. Eu acho que para abrir um CNPJ para fazer consultoria ambiental, o que eu preciso saber fazer primeiro? Bom, aí tem várias opções. Pessoal, vocês estão curtindo? Dá um like aqui para o Instagram avisar cada vez mais pessoas. Áudio tá legal, som tá legal. Alguma dúvida vocês podem colocar aqui para a gente interagir, enfim, fiquem à vontade. Tá tudo ok? Tá bacana? Legal. Dia 2 de dezembro. Ok, Anderson. Então vamos lá. Para a gente abrir aí um CNPJ para fazer consultoria, o que eu preciso fazer primeiro? Legal. Então,
Para eu começar meu serviço de consultoria e abrir um CNPJ, o que eu preciso fazer primeiro? Primeira coisa, se você já definiu que o CNPJ é o melhor caminho para você nesse momento, é você ter o contato direto com um contador. Quando a gente fala em CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ninguém melhor do que um contador de confiança, para que você tenha todas as orientações necessárias, principalmente para quê? Principalmente referente às alíquotas, aos impostos que você vai ter que pagar sobre aquele determinado serviço. Ou seja, se você presta um serviço de R$ 5.000, você tem contribuição social, imposto de renda, PIS, COFINS, são alíquotas, são impostos que você tem que pagar, que incidem sobre o CNPJ. E para cada tipo de atividade, para cada CNAE, existe uma alíquota diferente. E quem define tudo isso, quem monta toda essa estrutura através de um contrato social, através da divisão entre os sócios, é o próprio contador. E o contador também te orienta com todas os caminhos que você tem que seguir para o seu negócio manter uma saúde financeira saudável. Então, cole no pé do seu contador, fique do lado do seu contador, porque ali todo o coração da sua empresa é o contador que faz todo mês, quando ele envia as taxas para você, quando ele envia as guias para você, as DARFs, enfim, para você fazer o pagamento dos impostos, para você recolher os impostos das notas fiscais que você emitiu aí durante toda a sua prestação de serviço. Ambiental 360 também a gente explica, tem uma participação especial aí dentro do Ambiental 360 sobre imposto, sobre CNPJ, sobre contrato social e sobre contador. Então tem todo o passo a passo, todas as orientações ali para fazer um trabalho de regularização da documentação. Legal, bacana. Ok. Simone, vamos lá. Visualizados. Kahneman, história de informações meio espaço, ele acha muito arriscado alguém, né? Vamos lá. Carol, Felipe, você acha muito arriscado para quem está iniciando na consultoria ministrar cursos? Vamos lá. Não. Para quem está iniciando a sua consultoria, sua prestação de serviço, ministrar curso é uma excelente forma. Foi uma das formas também, um dos primeiros trabalhos nossos, essa área de ministrar curso. Salvo que você precisa ter a experiência do assunto, para ministrar curso. O fato de você começar a sua consultoria ambiental, a prestar os seus serviços dando curso, sem problema nenhum, excelente, é uma ótima forma de começar, desde que você tenha o domínio sobre aquele determinado assunto. Então, quando a gente começou lá no início, eu me sentia confortável em palestras, em mini cursos de educação ambiental e planos de gerenciamento de resíduos. Então, a gente tinha lá um trabalho com o cliente dentro de uma casa modelo, uma casa sustentável. E aí tinha todos os departamentos ali da casa, sala. Legal, tinha todos os departamentos ali, a sala, a cozinha, os quartos, tudo era sustentável. E aí a gente recebia as crianças, recebia adultos também, de toda a região aqui, para fazer esse trabalho de educação ambiental. Então a gente ministrava aí durante 2 horas e meia mais ou menos esse trabalho de educação ambiental. Então foi uma das formas que eu comecei na consultoria ambiental, a educação ambiental. E aí outros trabalhos vão surgindo, a experiência vai surgindo aí no dia a dia com os problemas, com os desafios que a gente tem, com os anseios, enfim, a gente vai enfrentando, vai vencendo e aí a gente pode oferecer hoje um pouco mais, uma gama um pouquinho maior. Mas você começar a consultoria ambiental oferecendo cursos, desde que você tenha conhecimento naquela área, de jeito nenhum, é excelente, é uma ótima forma. Ok, Aline, vamos deixar salvo aqui essa live. Deixa eu ver aqui.
Ok. Outra pergunta para recém-formado em engenharia ambiental. Qual a pós é mais indicada? Depende. E aí eu falo para você que eu não vou poder te ajudar muito nesse sentido. Por que que eu falo isso? Eu fiz engenharia ambiental, porém eu não tenho uma pós-graduação. A pós-graduação é um curso que eu vejo como uma especialidade, é um profissional que precisa dedicar o seu tempo ali, o seu dinheiro naquela profissão. E quando a gente fala em consultoria ambiental, principalmente no ramo que a gente pretende trabalhar, que a gente trabalha, a especialização hoje para a gente tomaria, principalmente para mim, tomaria um pouco mais do meu tempo. Então, o que eu optei? E não acho quem faz, quem não faz pós, quem tem especialização, quem tem MBA, quem tem doutorado, eu admiro, verdadeiramente eu admiro quem disponibilizou todo esse tempo, todo esse investimento para uma especialização, MBA, doutorado, PhD, enfim, eu não consegui fazer isso. O que eu optei em fazer? Cursos rápidos, cursos mais curtos, que eu conseguisse agregar o meu conhecimento e oferecer como prestação de serviço para os meus clientes. Eu optei. Se é certo ou não, é uma estratégia que eu utilizei. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte: você sendo recém-formado, ou você, enfim, sendo recém-formada, buscar uma especialização para continuar os estudos sem justificando o motivo de não saber o que fazer depois de formado. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu vejo, e aí eu falo até por experiência que eu vi amigos próximos de repente já se formar e não saber o que fazer, segue a segurança do trabalho, segue a engenharia de segurança do trabalho. E aí acaba que depois que formado também não consegue atuar na área, começa a fazer outras engenharias, enfim. E aí você não vê uma estabilidade, você não vê foco naquele profissional. E aí os resultados, consequentemente, eles não surgem, porque não tem foco, você não tem aquela clareza do que fazer. Então, depois de formado, é importante você parar, que seja um mês, 2 meses, 6 meses, um ano que você pare, analise o que você quer fazer, analise os pontos que mais te agradam, que mais te chama atenção, para que você possa seguir uma carreira e principalmente não perder o seu tempo de vida. O tempo é curto e a gente precisa aprender as coisas de uma forma muito mais rápida, principalmente porque o mercado ele muda muito rápido. Então, basicamente é isso. Vamos lá. Olha só, pergunta do Felipe. Pessoal, quem está aqui também quiser participar, opa, quem quiser participar, fiquem à vontade, tá? Quando um colega de profissão solicitar um serviço para fazer em parceria, e isso acontece muito, tá? E eu não puder comparecer em loco, devo atuar junto ou é melhor não? Felipe, já que é um colega de profissão, o que eu sempre falo? Principalmente muita transparência. A gente tem uma política de transparência muito grande até com os clientes, com trabalhos que não é da nossa competência e informar o cliente desde o início. Se é um trabalho onde a gente não tem a competência técnica, se as nossas parcerias a gente sabe que não atende, também chamar parceiros para fazer qualquer trabalho ou parceiros que a gente nem conheça só para complementar um quadro de prestação de serviço, eu particularmente sou contra. É preciso parceria, é preciso confiança, é preciso responsabilidade. A parceria leva também o nome do seu negócio, o nome da sua prestação de serviço. Então, assim, parceria é importante. E nesse caso, como você falou que você é um colega de profissão, se você não puder comparecer, explique a situação a ele, fale para ele desde o início o motivo que você não pode comparecer, enfim, e deixa aberto para que ele busque outros profissionais. Agora, se você acha que existe uma mínima chance de comparecer, compareça. Abrace junto essas parcerias que vão surgir, principalmente para quem está começando. Você acaba mostrando seu trabalho para várias outras áreas e em determinado momento ele te chama para compor uma equipe. Isso é muito válido, mas muito válido mesmo na área de prestação de serviço, principalmente no começo. Então, é importante que você deixe o mais claro possível para ele e totalmente transparente, tá? E aí vai dele entender que é o momento ou não dele esperar você para acompanhar, para que você possa acompanhar ele numa visita ou não. Aí ele vai buscar outro profissional, tá?
Essa é legal também, ó. Quais os primeiros passos para começar na auditoria? A Thaís, eu não sei se a Thaís está aí ou não. A auditoria é uma área muito legal, uma área muito ampla também, tá? Auditoria, certificação, perícia. Mas o que é mais importante? A gente vê muito por aí esses cursos de perícia, auditoria, gestão, enfim, ambiental. É muito importante que você tenha foco, tá? Qual é o foco da sua área de atuação? Qual é o foco? Onde você quer atuar de fato? Por que eu falo isso? Claro que a gente sabe que a área ambiental ela é multidisciplinar, ela é muito ampla, porém você precisa ter foco, porque a legislação ela muda muito rápido. Eu sempre falo isso. Não adianta a gente querer abraçar o mundo e aí a gente acaba não abraçando, na verdade, é nada. Então, assim, quando você chega num cliente, você tem total certeza, principalmente da base ali das legislações que você tem que atuar, que você vai usar, principalmente a base, não que você precisa saber todas as legislações, isso é praticamente impossível, isso muda muito rápido e a própria internet hoje ajuda a gente a resolver esse problema tranquilamente. Mas assim, o que eu falo é você ter foco, de repente você é chamado, vou dar um exemplo prático, um cliente te liga para você fazer uma perícia. Ok, você vai lá, faz a perícia. Aliás, você vai lá, mostra o seu serviço, mostra o diferencial, fala da sua proposta de prestação de serviço. Aí no outro dia você é chamado para fazer uma auditoria ambiental. E aí é outro cenário, é outra situação. No outro dia você é chamado para fazer um laudo sobre segurança do trabalho da NR12, máquinas e equipamentos lá sobre proteção das máquinas. Então, assim, claro que se você tem uma bagagem de anos, você tem uma experiência prática ali vivida, excelente, excelente, todo o mérito é seu. Agora, se você não tem, foca numa determinada área que é o que você precisa buscar o conhecimento o máximo possível. Não adianta ser meia boca e muita coisa. Você tem que ter um foco de que seja um trabalho, mas você tem que ter esse foco e ser o melhor. Você tem que ser o especialista nesse trabalho, nessa área. Você tem que ser a referência nessa área. Você tem que postar conteúdo sobre essa área. Você tem que falar sobre essa área. Você tem que postar vídeos sobre essa área. Você tem que ser referência nessa área. Os outros trabalhos são complementos que você vai adquirindo experiência com o tempo. Você vai lendo, você vai buscando situações práticas, você vai estudando o mercado. Isso vai te dando um gabarito, vai te dando uma base muito boa. Mas os primeiros passos para auditoria, perícia, é você ter o foco do que você vai oferecer. E no caso de auditoria, é você ter muito claro um cronograma. Eu vejo muito assim. Quando um cliente entra em contato com a gente para fazer a implantação de um sistema de gestão ambiental, a dúvida principal é quanto tempo demora para implantar isso e quanto fica? Essa é a principal dúvida. Então, sabendo disso, você já tem que ter ali previamente estruturado uma resposta, porque essa é a dúvida da maioria. Mas Felipe, eu não sei ainda como é que é isso, eu não sei ainda as perguntas. Ninguém sabe. Isso se aprende na prática, isso se aprende vivendo. Eu vou morrer e eu não vou saber todas as perguntas dos clientes ainda, todas as dúvidas que vão surgir. Então, muita coisa a gente, por experiência, já vai respondendo, mas muita coisa é na hora. São dúvidas que vão surgir. E a gente só descobre isso quando a gente coloca a cara a tapa e coloca e define essa estratégia, essa vontade de querer colocar as coisas em prática. Então, o primeiro passo da auditoria é você entender um cronograma, você ter uma base de um cronograma, ter uma base de valor e quais são as etapas que o cliente precisa cumprir. As etapas iniciais, esse é o primeiro passo, porque numa reunião de primeiro passo, como você me perguntou aqui, Thaís, uma reunião de primeiros passos, ele vai querer saber aquela estratégia inicial, como é que vai começar o trabalho, quanto tempo vai durar, quantas pessoas vão estar envolvidas nesse processo de certificação ambiental e, lógico, depois quanto custa, mas isso você vai mandar depois a proposta comercial para o seu cliente. Legal, vamos lá. Bacana. Como precificar, saber os órgãos, que saber sua compensação. Isso é bacana também, ó. Muita pergunta boa, pessoal. Participem, mandem as perguntas, que foi muito bacana, com muita pergunta. Tem muita pergunta ainda chegando. Você que está aqui, participe, fique à vontade. Estratégias para captar clientes ou, antes de tudo, definir o nicho? Boa pergunta, boa pergunta.
Mas, na minha opinião, é que você defina o seu nicho. Defina o seu nicho de atuação. E mais do que você definir o seu nicho de atuação, defina o seu subnicho de atuação. Dá para você definir um subnicho do subnicho do subnicho? Defina o subnicho do subnicho do subnicho. Quanto mais específico você for, melhor. Quanto mais específico você for, mais clareza você vai ter para falar e buscar diretamente o cliente que você precisa para prestar o seu serviço de consultoria ambiental, principalmente se você está começando. Depois que você define as estratégias, aliás, depois que você define os nichos de atuação, bem-vinda, Vanessa, os nichos de atuação, Nielsen, enfim, depois que você define os nichos de atuação, você vai definir os subnichos de atuação, subnicho do subnicho do subnicho, tudo isso para te dar clareza, para você depois ter as estratégias certas para captar um cliente. Então, por exemplo, por que eu defino primeiro nicho, depois nicho, subnicho, subnicho e depois as estratégias para você captar o cliente? Por quê? Obrigado, Carla. Por quê? Porque quando você define com clareza o nicho, subnicho, enfim, as estratégias você define depois. Agora imagina só, vou dar um exemplo. Meu nicho de atuação área industrial, ok? Meu nicho de atuação área industrial, meu subnicho de atuação área de empresas de pequeno, médio e grande porte, ok? Esse é meu subnicho. Tá? Dentro da área industrial tem poxa, pessoal, tá faltando 2 minutos para acabar essa live. Mas vamos lá, vamos terminar esse raciocínio. Dentro da área de subnichos, da área de empresas de pequeno, médio e grande porte, existe o licenciamento ambiental. Dentro do licenciamento ambiental existem as exigências técnicas. E tudo isso pode ficar para a próxima live que a gente fizer aqui. Eu aviso vocês, se você está no grupo do Telegram, então continua lá. Pessoal que gostou dessa live, tira um print, me marca, compartilha. Eu vou compartilhar aí nos meus stories também. Vocês, obrigado pela participação.